Quando falamos em pecado, estamos acostumados a associar esta frase diretamente a coisas horríveis, como por exemplo, a prostituição, o assassinato, o adultério, entre outras coisas decorrentes que nós conhecemos. Mas há muito mais coisas comuns que acontecem no nosso dia a dia que é pecado e que desagrada a Deus, como por exemplo, a mentira, a porfia, a lascívia, a inveja. Só porque é comum acontecer em nossos dia a dia, não significa que é permitido e que não tem problema cometer esse tipo de pecado. Nós temos que aprender a nos arrepender dos nossos pecados, pedir perdão a Deus e nos sentir perdoados por Deus. Hoje veremos 4 atitudes, 4 pecados que Deus abomina, que Deus não gosta. Pecados comuns, tá? Então eu já vou pedir a você que inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, curta o vídeo. Eu não sei porque o YouTube está tirando a curtida dos vídeos. A gente curte, depois atualiza e tira a curtida. Conferir se a sua curtida está ficando, tá? Isso ajuda muito o engajamento do vídeo, o alcance e mais pessoas serem abençoadas através da sua ação de graça realizada neste vídeo. Compartilha, comente aí embaixo se você tem algum tipo de pecado e precisa se libertar disso, tá bom? Também pode ver mais vídeos aí do canal para te ajudar na sua vida espiritual. Vamos lá? E o primeiro pecado que é comum em nosso meio, mas que não deve, nós não devemos levar na brincadeira, não devemos só porque é comum, não tem problema de cometer, lógico que tem. E o Senhor abomina. O primeiro é a mentira. Provérbios 12, 22. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. O Senhor ama os que falam a verdade, mas nem sempre dá para nós falarmos a verdade. Então não fala, então não abre a boca. Lembrando que aumentar e diminuir também é mentira, tá? Ocultar, deixar de falar algo no meio de sua história que eventualmente possa agregar algum tipo de valor, ou só para galgar oportunidade de algo, galgar oportunidade em cima de uma pessoa, é mentira do mesmo jeito. E ainda pior, você está utilizando de uma mentira para passar a perna em alguém, para tirar vantagem disso. E isso pode ser considerado até crime, além de ser pecado. Nós temos que aprender que esse tipo de pecado é muito comum em nosso meio e que precisa ser extinguido, que os homens de Deus têm que falar a verdade. Nos lábios que falam a verdade, Deus se deleita. Deus ama os lábios que falam a verdade. Segundo pecado, que pode ser também muito comum em nosso meio, a indiferença. Mas o que é isso, irmão, a indiferença? Vamos ler 1 João 3,17. Se alguém tiver recursos materiais e, vendo seu irmão em necessidade, não se compadece dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? A indiferença ou a avareza. A avareza, você vê as pessoas do seu lado necessitando, você tendo recursos, mas você não. Você, que eu quero dizer, eu estou dizendo assim, as pessoas não se compadecem. Nós não nos compadecemos, isso é avarento. Você tem recurso suficiente, a pessoa tem recurso suficiente para ajudar alguém, mas mesmo assim não estende a mão. Deus odeia, e isso é muito recorrente em nosso meio. São pecados muito simples, é aquilo que eu falei. Quando falamos em pecado, já associamos ao assassinato, ao adultério, à lascívia, à prostituição. Mas na realidade são pequenas coisinhas, atitudes que nós cometemos no nosso dia a dia, que não é só porque é comum que não tem problema cometer. Nós temos que aprender a nos arrepender e pedir perdão dos nossos pecados a Deus. Então isso é pecado. Deus ama a pessoa que tem um coração compadecido. Deus ama a pessoa, o servo de Deus, ele tem que ser generoso para com as pessoas. Seja amigos, seja qualquer outra pessoa. No decorrer da sua vida, você vai encontrar muitas pessoas necessitadas. Deus te abençoou, foi para você abençoar a vida delas. Terceiro pecado, que é muito comum e recorrente em nosso meio, o egoísmo. O egoísmo muitas vezes pode entrar no lugar da indiferença, pode entrar no lugar da avareza. Por quê? Porque as lutas, as batalhas que nós enfrentamos hoje, principalmente no mundo em que estamos hoje, muitas vezes faz com que as pessoas fiquem egoístas. Não só pensem nelas mesmas, não estende as mãos para as outras pessoas. Tiago 3,16. Pois onde há inveja e ambição, egoísmo, aí há confusão e toda espécie de males. É certo. Você já viu uma pessoa egoísta,
uma pessoa ambiciosa, uma pessoa que tenha essas características, ficar em paz com alguém? Não fica. Todo mundo percebe, todo mundo tem noção do pecado dela. Todo mundo tem essa visão da pessoa. Então isso é ruim. O egoísmo. E o egoísmo é pecado. Não é só uma coisinha que nós cometemos e muitas vezes. Mas é que nem eu disse. Esse tipo de pecado, muitas vezes, é cometido em nosso meio, não só porque a pessoa tem vontade de cometer, mas sim pelas lutas, as labutas da vida, as dificuldades que nós enfrentamos, faz com que nós desenvolvemos esse sentimento de querer só para nós, de não querer estender as mãos para outras pessoas, de não ajudar. Muitas vezes, até pessoas próximas a nós pedem-nos uma ajuda e nós podendo ajudar. Eu não estou dizendo uma pessoa que peça ajuda para você, ou do seu lado tem uma pessoa passando necessidade, mas você praticamente se encontra na mesma situação, então você não pode estender a mão para uma pessoa e depois passar luta com ela, os dois juntos. Não pode fazer isso. Isso seria, digamos assim, suicidar a sua inteligência, a sua compreensão. E Deus não quer isso. Deus quer que a pessoa que pode ajude alguém. E muitas vezes o egoísmo se encaixa no nosso dia a dia. Eu tenho certeza que você conhece pelo menos uma pessoa egoísta no seu meio. E se Jesus tivesse sido egoísta? Com certeza nós estaríamos condenados. Se ele não tivesse tido o amor altruísta, o amor incondicional para conosco, o amor incondicional, altruísta, que não importa qual for a situação, qual for o sacrifício ele faz. O amor incondicional, independe das nossas condições, independe da nossa posição. Jesus teve por nós. Se ele tivesse sido ao contrário, com certeza nós estaríamos condenados a viver no inferno eternamente. O egoísmo e a avareza, aonde ela está, aonde é implantado isso, só provoca brigas, discórdias, dissensão, além de muitos males, de muitos outros males. Provoca quebra de amizade, provoca quebra de casamento, porque quando se tem egoísmo no meio do casamento, isso significa que não tem união, e é perigoso, e isso desagrada a Deus. Quarto e último pecado, a rebeldia. A rebeldia ao Senhor, principalmente. 1 Samuel 15, 23. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Aqui é o Senhor dizendo a Saul, tá bom? Saul teve uma atitude de rebeldia, de desobediência, porque a ordem era para ele aguardar o profeta chegar. O profeta atrasou um pouquinho e o que ele fez? Tendo ele na posição de rei, eu posso. Não podia oferecer oferenda a Deus, só o profeta podia naquela situação. E aconteceu o quê? O Senhor pegou e o rejeitou. Disse, olha só o que Deus disse, comparou o pecado da rebeldia como se fosse feitiçaria, coisa que na época era totalmente condenado a Deus. Então isso são pecados que não podem estar no nosso meio, tá bom? Inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, curta, comenta, compartilhe o vídeo para mais pessoas terem acesso a este vídeo, serem abençoadas através da sua ação de graça neste vídeo. Deus abençoe sempre e até a próxima.